Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é o nosso momento de espiritualidade, um momento de reflexão da palavra de Deus com os salmos. E eu, como sempre, quero te acolher, você que está chegando aqui, está chegando pela primeira vez, quero te dar boas-vindas e já quero te pedir para você se inscrever aí para ajudar o canal. Se inscreva e deixe seu joinha. E para te explicar um pouquinho do que, tá acabando aqui, do que eu estou aqui fazendo aqui. Se você caiu de paraquedas e ainda não sabe o conteúdo desse salmo, desse nosso vídeo, então eu trago aqui a vocês, a nós, né, que refletimos aqui, neste momento especial, um momento de reflexão, esse momento que é deixado aqui para refletirmos a palavra de Deus com os salmos, que eu já disse, são os 150 salmos bíblicos. Eu faço de uma maneira contextualizada, aqui com você refletindo a palavra e colocando o contexto de acordo com o salmista e depois faço as minhas colocações. Mas eu fiz um desafio com você, porque nós já estamos no Salmo de número 145 hoje. E os salmos, a partir do Salmo de número 140, eu fiz um desafio com você que está aqui comigo já há mais tempo. Mas você que está chegando, aproveite também para fazer o seu desafio. Eu vou fazer aqui, eu vou colocar qual foi o desafio. Desafio é agora, dos 140 seguintes, até os 150, que é o número, a Bíblia nós temos 150 salmos. Dos 140, eu fiz o meu propósito com Deus, o meu desejo. E você também fez esse desafio comigo. Eu acredito que você fez. Colocou aí nas mãos de Deus o seu propósito a partir do salmo. E nós agora fazemos uma reflexão voltada para o nosso desejo de realizar essa conversa com Deus, procurar entender como que Deus vai realizar e qual que é o método, né, que nós fazemos para realizar os nossos sonhos, nosso desejo, as nossas orações que chegue até Deus, que ele atenda os nossos pedidos. Então eu coloco como nós devemos fazer os nossos pedidos, como nós devemos entregar. E no Salmo de número 140, que foi o primeiro salmo que nós iniciamos esse desafio, o título do salmo era Tu és meu Deus. E nós colocamos então nas mãos de Deus nosso desejo, nós temos um propósito. Colocamos, e quando nós colocamos nas mãos de Deus, nós meditamos da seguinte forma, que nós não podemos pegar de volta. Colocar na mão de Deus. Uma vez colocado, não pegamos nossos desejos, nossos pedidos de volta. E o Salmo de número 141, nós persistimos aí. O título era a Tentação do Justo. O que vem a nos dizer que nós aí, trazendo aí para nós não devemos duvidar, né? Ser tentado aí pelas nossas crenças, os nossos desejos de querer desistir, não irmos, nós continuarmos aí firmes, não duvidar. Colocamos e nós não duvidamos. Nós temos que resistir às tentações, ter confiança e não duvidar. E o 142, que o título foi A Persistência do Justo, é a mesma que não duvidar, mas é a constância. Aí nós colocamos aí que nós devemos ter confiança em Deus, persistência, consistência naquilo que nós pedimos a Deus. Porque uma vez que nós colocamos, né, nós colocamos na mão de Deus, nós não caímos, não duvidamos e nós continuamos na persistência para continuar firmes, porque só realiza aquele que tem constância, aquele que desiste não consegue realizar nada, né? Nem colocando, não saber esperar a hora de Deus. E no Salmo 143, no título, nosso vídeo, pega lá o vídeo, estou passando aqui rapidamente, só para você relembrar, que o título foi A Honra de Deus em Jogo. Aqui nós não colocamos Deus em xeque, mas nós colocamos o nosso desejo e mais confiança em Deus e esperar o tempo de Deus. Ter confiança. Porque Deus, ele sempre atende o nosso pedido. Uma vez que nós colocamos, nós temos que saber esperar. Porque Deus, ele não vai negar, ele vai atender o nosso pedido. É aquela confiança mesmo. Não é duvidar, não é desistir, mas é ter confiança.
E no 144, que foi o título A Autoridade do Justo, nós colocamos aqui, eu falei um pouco da governança, eu troquei esse tema de autoridade pela governança, quando nós temos um rei, ele precisa de autoridade, né, porque fala do rei, para governar. Né, o rei, ele precisa de autoridade para governar. Ele pediu autoridade a Deus para ele conseguir governar um povo. E nós precisamos de governança para nós governar a nossa vida, os nossos pensamentos, principalmente. Aí eu citei o exemplo do Nelson Mandela, que o Nelson Mandela, ele usou um poema feito por William, um poema escrito pelo William, o sobrenome é complicado, o sobrenome de William, William Ernest. Ele escreveu este poema em 1875. E o Nelson Mandela, que foi um líder, né? Eu já vou falar sobre ele. Calma aí, porque o Nelson Mandela vai ser o nosso tema de hoje. Então, você fique aí, eu vou dar continuidade sobre essa frase que inspirou, né? Que inspirou o filme Invictus, Invictus, que relatou aí a história do Nelson Mandela, que é ex-presidente da África do Sul. Ele inspirou neste poema, nessa frase. Lá ele recitava essa frase no presídio, no qual ele ficou 27 anos preso. E para ele, né, se fortalecer, não desistir, não ir pelo. Ele teve governança, ele teve amor, ele teve persistência. Aí já vou explicar. E ele ficou por 27 anos e ele inspirava nessa frase: Eu sou mestre do meu destino, eu sou capitão da minha alma. E eu coloquei que é a mesma coisa, eu sou dono do meu destino, eu sou senhor do meu destino, capitão da minha alma. Quando nós temos, controlamos nossos instintos, nós controlamos a nossa vida, os nossos pensamentos, nós somos donos dele. Eu expliquei no vídeo anterior, então você vai lá no vídeo, no salmo anterior, no vídeo anterior, salmo anterior, de número 144. Então hoje nós vamos para o salmo sem delongas, 145, que é hoje Deus merece o louvor e eu já te explico, então não sai daí não, o porquê que eu ainda vou continuar falando hoje sobre Nelson Mandela. Muito importante você ficar aqui, porque essa frase de Nelson Mandela que impactou a vida do Nelson Mandela nesses 27 anos de presídio, que ele estava preso e ele saiu de lá, né, dessa prisão e se tornou presidente da África do Sul. Primeira vez que um negro foi presidente da África, lutando, né? Ele lutava contra regimes raciais, né? Então ele era um ativista, um lutador, um advogado, quando jovem, e ele foi preso por conta disso, por conta dessas duas lutas, as forças aí brancos contra negros, né? Brancos. Então essa luta o condenou a, a ser condenado injustamente. Então já vamos voltar, então fique aí, vou continuar aqui, porque hoje o tema do salmo é Deus merece o louvor. Então vamos lá, pega a sua Bíblia e vamos refletir. Eu vou ler um pouco rápido para dar continuidade aí sobre o Nelson Mandela. Eu já te explico por que que eu vou falar sobre Nelson Mandela hoje. Vamos lá. Deus merece o louvor. Eu te exalto, meu Deus, meu Rei, e bendigo o teu nome para sempre e eternamente. Vou te bendizer todos os dias e louvar o teu nome para sempre e eternamente. Grande Javé, ele merece todo louvor. É incalculável a sua grandeza, uma geração apregou tuas obras para outra, proclamando as tuas façanhas. Tua fama é esplendor de glória. Eu cantarei o relato das tuas maravilhas. Falarão do poder dos teus terrores. Eu cantarei a tua grandeza. Difundirão a lembrança da tua bondade imensa e aclamarão a tua justiça. Javé é piedade e compaixão, lento para a cólera e cheio de amor. Javé é bom para todos, compassivo com todas as suas obras. Que tuas obras todas te agradeçam, Javé, e teus fiéis te bendigam. Proclamem a glória do teu reino e falem das tuas façanhas, para anunciar tuas façanhas aos homens e a majestade gloriosa do teu reino. Teu reino é reino para os séculos todos.
teu governo para gerações e gerações. Javé é fiel às suas palavras, amoroso em todas as suas obras. Javé ampara todos os que caem, endireita todos os encurvados. Em ti esperam os olhos de todos, e o tempo certo tu lhes dá o alimento. Abres a mão, e sacias a vontade ser vivo, de todo ser vivo. Javé é justo em seus caminhos todos, é fiel em todas as suas obras. Ele está perto de todos aqueles que o invocam, e todos os que invocam sinceramente. Ele realiza os desejos dos que o temem. Ouve o grito deles, o salva. Javé guarda todos os que amam, mas vai destruir todos os injustos. Minha boca pronuncia o louvor de Javé, todo ser vivo bendiga seu nome santo, para sempre e eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então vamos lá, ao contexto aqui. Eu vou falar um pouquinho de Deus aqui. Deus merece o louvor. O salmista, ele coloca que esse salmo é um hino de louvor em nome do amor de Deus testemunhado na história. Não preciso dizer mais nada, porque Deus, ele compôs a história de uma geração que ele vai ao longo, essa geração, ela vai louvando, ela tem reconhecimento das obras de Deus na história. Então Deus, ele é o todo. Ele merece louvor, assim como diz o salmo de hoje, e vai continuar merecendo louvor sempre nas nossas vidas. Porque Deus está, ele é o todo, está acima de tudo. Ele faz parte, ele criou o universo, tudo que existe. Portanto, ele é digno, né? Sempre vai ser das nossas homenagens, nosso louvor, nossa gratidão. Mas nada mais como agora eu trago. Por que eu vou falar do Nelson Mandela? Porque nós devemos louvar a Deus a nossa vida, com o nosso exemplo, deixando um legado aqui. Nós temos passar por essa terra, deixar um legado assim, como deixou um homem simples, um homem negro, um homem que é criado, né, criado no contexto do campo, que jamais ele esperava que ele ia se tornar líder de uma nação, lutando por um povo. E um homem que passou, igual o Nelson Mandela, que ele passou por muitas coisas que até nós mesmos passamos. Mas ele resistiu. Não foi assim coisa de outro mundo. Se nós olharmos bem o que ele passou, nós também, cada um de nós passamos por desafios. E eu trago aqui esse exemplo do Nelson Mandela, juntamente com essa reflexão que Deus merece o louvor, porque nós somos partes. Por que Nelson Mandela hoje? Tá? Eu ainda fiquei enrolando, vou falar. Né, hoje, as Nações Unidas, hoje, intitulou, né, as Nações Unidas, a ONS, eu queria falar siglas, eu tô aqui lembrando, olhando a ONS, a Organização das Nações Unidas, intitulou hoje, o dia 18 de julho, que hoje é dia 18 de julho, o dia 18 de julho ela instituiu o Dia Internacional de Mandela, de Nelson Mandela, que esse dia que é para ser lembrado Nelson Mandela. Então ele foi homenageado hoje pelas Nações Unidas. Porque o Nelson Mandela deixou um legado de seus feitos, um legado de paz. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz, já falo, mas ele recebeu muitos prêmios por conta do legado que o Nelson Mandela deixou. E o Nelson Mandela, ele nasceu dia 18/7/1918. Então, esse dia do nascimento do Nelson Mandela, ele é homenageado pela Organização das Nações Unidas, né? A ONU. Eu quero falar a sigla. Então, tá. Então, e hoje eu venho, ontem, o salmo anterior, não foi ontem? O salmo anterior, eu falei sobre a governança, autoridade. Eu citei Nelson Mandela, até pedi para você pega lá, né? Assiste o salmo novamente,
E eu falei sobre governar os nossos pensamentos. E eu dei o exemplo de Mandela, porque o Mandela, olha que quando, por que que eu vou pegar o Salmo e colocar o Mandela? Já veio um assunto aqui, esse sobre Mandela, eu sempre falo, foi um insight que eu tive de Deus. Quando eu citei Mandela, eu não imaginava que hoje, dia 18 de julho, ia ser homenageado. E você pega o salmo do dia, não ontem, né? Eu gravei, ontem foi dia 17, eu gravei no dia 16, e eu citei Nelson Mandela, e hoje eu estou gravando, não por conta do. Coincidiu, e justamente eu falei, vou falar já esse exemplo do Mandela, porque ele vem a nos dizer hoje, porque eu quero, juntamente com esse nosso desejo, hoje eu vou falar sobre a resiliência e o perdão. Ele foi resistente no perdão e vai muito mais além disso, de não guardar rancor, de não guardar rancor, não guardar ódio. Esse foi a lição que eu peguei do filme Invictus. Então você assiste esse filme que ele conta a história de um time, né, de jogo, um time, e ele também fala desse atrito, desse e da vida de Nelson Mandela, né? Ele que relata aí, não a vida em si, mas o contexto todo do filme. Leva um pouquinho para fazer esse paralelo ao Nelson Mandela com, com esse filme. Tem que assistir. Não posso contar o filme, então você não vai assistir. É interessante que você assista. Porque é um filme coaching, um filme que eu assisti, então ele traz vários insights, vários entendimentos. Então, você deve assistir ele. Aqui no nosso salmo, quando eu peguei essa parte, que eu tive esse insight, lembrei do Mandela, é assim, ó. Javé é Deus, Deus é piedade e compaixão, lento para a cólera e cheio de amor. Javé, Deus é bom para todos. Então, essa frase aqui veio de contra veio aí, como eu posso dar o exemplo de Mandela? Porque assim como Deus ele é lento para a cólera e cheio de amor e piedade, assim foi Mandela com seus inimigos. Mas antes de eu falar de Mandela, eu vou ler uma mini aqui, ó, biografia, rapidinho, para você. Então, este poema, Mandela, vamos ver primeiro Mandela aqui. Então, no vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre Mandela, né? Mas eu vou relembrar aqui, ó. O poema foi escrito, este poema, ele foi escrito por William, né? William, eu acho que é Healy. William Ernest, eu vou colocar William Ernest. Aí você, eu já sou, não sou boa de inglês. Então, o William, ele criou, ele escreveu esse poema em 1875. Essa pessoa, né, esse autor do poema, ele ele era um tuberculoso, ele estava doente, então ele escreveu para dar força para ele, inspirar. Ele inspirou o poema num momento que ele estava sendo internado, né? E ele, aí agora eu vou, aí por que que esse poema que ele escreveu há tantos anos chegou a o Mandela? Porque Mandela é ó, Mandela ficou por 27 anos, né, na prisão. Ó, o poema que inspirou Nelson Mandela em seus 27 anos de prisão. Ele ficava, ao escrever o poema, esse autor não sabia jamais, sonharia que os seus versos poderiam inspirar um homem com a grandeza do Nelson Mandela a suportar por 27 anos cativeiro condenado por sua luta contra o racismo, né? Que ele passou lutando contra o racismo. Ele lutou, ele foi condenado, aí ele permaneceu 27 anos preso e ele saiu de lá, né, com nenhum, não levou o ódio. Ele não guardou rancor, mas por quê? Porque ele recitava constantemente
esse poema e ele falava essa frase que eu disse, eu falei, eu sou capitão do meu destino, eu sou mestre do meu destino, sou capitão da minha alma. Ele controlava, né? Os sentimentos, as emoções dele, ele não deixou. Recitando esse poema aqui, que é um poema que dá, né, força para ele continuar. E foi esse poema que levou ele a permanecer dentro daquele presídio, é como se fosse um alimento para a mente dele. Então ele aprendeu a ter governança e controlar os seus pensamentos e não sair de lá com ódio e guardou o amor no seu coração, assim como Deus nos quer, porque assim como Deus é, né? Deus é lento na cólera e cheio de amor. Então, em vez dele colocar o ódio de quem fez o mal, porque depois de solto, né? Depois que ele foi solto, eu já vou pegar essa parte. Agora eu vou ler a parte que ele foi solto aqui, que eu falei do poema. Agora eu vou falar sobre ele. Vamos ver aqui, vamos pegar aqui, Nelson Mandela. Não, peguei aqui de novo. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Resuminho, biografia do Nelson Mandela. Rapidinho, sai daí não. Tem que ficar aí para você pegar bem. Olha, resuminho, né? Resumindo. Ó, Mandela ficou preso durante 27 anos. Foi condenado por lutar contra o racismo, né, entre os brancos e os negros do país. Ele permaneceu, né, por 27 anos. Após, em 1993, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E em 1994 ele foi eleito primeiro presidente negro da África do Sul, inaugurando as primeiras eleições multirracionais do país. Quando assumiu o país polarizado, dividido pelo ódio, Mandela escolheu o caminho da união e do amor entre as pessoas para tornar a África do Sul um lugar melhor e um país em que todas as pessoas pudessem ter seus direitos respeitados, uma vida digna e a convivência fosse pautada pela empatia. Então, Nelson Mandela, eu já vou pegar mais uma frase dele aqui. Então, o que nós podemos tirar para nós agora aqui? Para nós temos a lição de controle. Por isso que eu trouxe Nelson Mandela hoje, para nós levarmos levarmos para nossa vida, permanecer 27 anos e sair outra pessoa do lugar do Mandela e depois fosse presidente, ia se vingar, né? No mínimo ia, mas não. Só que não. Mandela, ele foi resistente, ele foi resiliente no sofrimento, permaneceu. Ele não sentiu ódio? Sentiu. Ele Ele sentiu todos os sentimentos que nós sentimos, mas ele teve governança, controle sobre os sentimentos. E ele preferiu colocar o amor, lutar. E outra frase, para terminar aqui, gente, estou terminando. Sai daí não. Você tem que pegar aqui essas frases do Nelson Mandela que você vai levar para a sua vida, assim como eu estou levando para minha. Ó, ele colocou assim, uma das frases, ele tem 50 frases. E uma das frases que eu escolhi para frisar, para recitar hoje aqui, refletir hoje, é esta também, ó. Ninguém nasce odiando uma pessoa por sua cor da pele ou religião. Pessoas são ensinadas a odiar, e se elas aprendem a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Olha que lindo. Se as pessoas nós aprendemos tudo o que nós somos hoje, nós aprendemos, né? Nós aprendemos. Então, as pessoas são ensinadas a aprender a odiar. Então, ele disse, você entendeu muito bem, se elas, né, já que elas foram ensinadas a odiar, elas também são ensinadas a amar. É isso que nós podemos fazer com a nossa mente. Tudo que nós aprendemos, nós podemos também desaprender, deixar o ódio para lá, não guardar ele, ser como Mandela. Mandela saiu livre da prisão. Porque senão se ele saísse da prisão com o ódio que ele estava, ele continuava preso nos seus sentimentos de rancor. Mas ele deixou lá. Então, nós aprendemos tudo que nós aprendemos na nossa mente, né? No subconsciente, que eu já falei. Até os 7 anos a gente cria a nossa personalidade, nosso caráter. A gente leva para a vida toda. Então, nós vamos recebendo
Agora, quanto adulta, esses sentimentos, essas lembranças, eles ficam no nosso subconsciente, e muitas vezes nós não conseguimos realizar os nossos objetivos. Então é necessário nós ressignificarmos aí, desaprender aquilo que colocaram nas nossas mentes aí, desaprender. Não podemos levar para a nossa vida o que nos atrapalha a vencer, a seguir, a realizar nossos objetivos. Deixar para trás, deixar ir embora. Assim como fez Nelson Mandela. Porque tem outra frase dele, que ele fala assim, ó. Essa é muito boa. Ele fala aqui, ó. Vamos ver pegar rapidinho. Não, não, não é essa não. É essa aqui. Olha, essa é muito impactante. Quando ele saiu lá da penitenciária, do presídio, ele falou assim, ó. Quando eu saí em direção ao portão e que me levaria à liberdade, sabia que se não deixasse minha amargura e meu ódio para trás, ainda estaria na prisão, Nelson Mandela. Então, se ele não tivesse deixado o ódio para trás, ele estaria prisioneiro, igual eu disse. Se nós não deixarmos essas crenças, deixar ir, substituí-las por outras empoderadas, ressignificar nossa vida, não guardar rancor, não guardar ódio, não levar, nós continuamos prisioneiros com as nossas crenças, continuamos na vida passada, nós temos que nos libertar do nosso pessimismo, libertar da nossa falta de fé. Nós não temos fé, nós temos que criar novas, novas assim. A gente tem que criar visualizar, imaginar, criar novas metas, ressignificar mesmo a nossa vida. Para nós não levarmos aquilo, deixar para trás, igual assim deixou Nelson Mandela. Por isso que eu trouxe ele hoje, porque ele veio mesmo, esse exemplo de Nelson Mandela, caiu assim para nós. É muito importante que você pegue esse exemplo, assista o filme Invictus, que ele vai te trazer, vai te dar aí um apoio aí para sua vida. Se você estiver precisando ouvir, levar para o seu coração essas palavras, precisando de força, precisando de um incentivo, é esse cara que deixou esse legado para nós de paz, de amor e de perdão e de liderança. Ele foi um líder a partir do momento também que ele libertou. E uma das frases que ele fala que não está aqui, mas que eu ouvi, não sei agora procurar, que ele falou assim, quando ele estava, eu vi essa frase, mas agora eu não vou conseguir achar ela, porque já estamos aqui, já passamos, extrapolou aqui o nosso tempo. Mas ele disse assim, quando ele imaginava, eu acredito que ele estava no presídio ainda. Ele estava lá, ele só pensava em uma coisa, ele pensava na liberdade dos africanos, do povo dele. Ele pensava o povo ali, ele estava lá, mas ele tinha uma missão, por isso que ele não deixou se levar pelo ódio, pela amargura, porque ele tinha uma missão a cumprir. Ele só pensava em libertando o povo dele das mãos, né, do racismo. Ele só pensava a liberdade do povo do racismo. E ele, quando ele viu, ele assim, só pensava nisso. Quando ele viu, ele nunca desistiu. Ele visualizava isso, ele via, só imaginava ele libertando. Aí quando ele percebeu, ele já estava fazendo o que ele imaginava. Isso vem da nossa imaginação. Isso que eu digo, quando você quer uma coisa, pensa nela com entusiasmo, imagina. Imagina realizando, tenha fé, imagina o seu pedido, assim como Mandela, ele lá no presídio, ele imaginou ele sabia que ele ia ser presidente? Ele estava preso, 27 anos. Outro ia sair desanimado de lá do presídio. Olha a idade que ele saiu. Mas não, ele foi presidente. E ele fez o que ele imaginou. Então, nós temos que fazer visualização, imaginar nosso desejo. Imaginar não é nada mais, nada menos que ter fé, acreditar naquilo que não vemos, mas imaginar realizado já nosso desejo. É isso. Então, hoje fica essa mensagem para você. Você já colocou, e hoje vamos seguir exemplo de Mandela. Vamos imaginar o nosso propósito realizado. Assim como Mandela, ele imaginou aquele povo da África do Sul livre do racismo,
E o povo, ele conquistou, ele conseguiu, né? Libertar aquele povo das amarras desse, eu esqueço agora o nome, mas regime, desse regime que vinha há anos maltratando o povo de lá. Então ele conseguiu libertar esse povo. Então, nada é impossível quando se tem fé e acredita, imagina e guarda, principalmente, não guarda rancor, não guarda mágoa, não leve o que não te serve mais. Deixe para trás, assim como fez Mandela, porque senão você continua prisioneiro das suas crenças, das suas dúvidas, né? Você continua prisioneiro lá atrás. Então eu fico por aqui hoje. Eu espero que hoje fiz a diferença aqui. Nós fizemos, fez a diferença aqui para você com o seu desejo. Eu acredito que se você tiver fé, tiver esperança e continuar aqui comigo, que eu falo nós porque eu estou aqui com você trazendo a mensagem, trazendo essa palavra para você acreditar e se inspirar nessas pessoas, esses personagens que viveram aqui e já não estão mais entre nós, mas tá mais que viva os exemplos, testemunho deixado e essa mudança na nossa vida, que é a mudança na vida de todos, que é o exemplo para nós a ser seguido. A minha gratidão, se inscreva no canal se não é inscrito. E até o próximo salmo.